O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 194, livro 2, capítulo 8, Sonambulismo. Questão 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? É uma independência da alma, mais completa que no sonho, e nesse caso suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto do sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado de manifestação, sobretudo durante o sono, é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve então de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naqueles de comunicação escrita. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito que, também então em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas, que são de vagas lembranças, seja desta existência, seja das existências anteriores. É fácil então compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança, porque sonhos dos quais se conserva a memória não têm o mais frequentemente nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente, porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de autoconhecimentos de uma vida anterior, e algumas vezes mesmo uma espécie de intuição do futuro. Questão 226. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Questão 427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Questão 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para vossos órgãos grosseiros. Não vos dissemos que, para o espírito, a matéria não é o obstáculo, pois a atravessa livremente? Frequentemente ele vos diz que vê pela fonte, pelo joelho e etc., porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver ser um socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidade dos seus órgãos, mas se vos o deixasse livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, é pelo exterior do seu corpo que ele vê. Questão 430. Uma vez que a clarividência do sonambúlico é a de sua alma ou seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com frequência? Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Questão 431. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que ele supõe. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo, que é ele? Como nós, espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que entra desperta-o dessa letargia. Nós dissemos com frequência que revivemos várias vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entretanto, no estado a que tu chamas crise,
Ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhe transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Essa duplação é algumas vezes patente e se revela, por outro lado, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me de dizer tal coisa. Nesse último caso, há sempre o perigo de insistir para obter uma revelação recusada, porque então são apanhados pelos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem preocuparem com a verdade. Questão 432. De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. Questão 433. O desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica prende-se à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Há uma ou outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Questão 434. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? Até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria a qual está ainda ligado. Questão 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta, e é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. O mesmo efeito se produz no momento da morte daqueles que creem ainda vivos. Não lhe parecendo nada mudado ao seu redor, os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Questão 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma? Por que essa pergunta, uma vez que é a alma que vê e não o corpo? Questão 434. Visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma e que está algumas vezes muito longe do seu corpo? A alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligado por um laço que é condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre os seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem um ao lado do outro. Questão 438. O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito, como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem.